Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos a interpretação geométrica de sistemas lineares, tanto sistemas 2 por 2 como 3 por 3. Relembrando a classificação de sistemas lineares, um sistema linear é possível ou impossível. Já um sistema possível pode ser classificado em determinado ou indeterminado. Então, um sistema possível, SP, pode ser determinado, SPD, ou indeterminado, SPI. E um sistema linear também pode ser impossível. Lembrando que sistema possível é o sistema que admite solução, uma única ou infinitas soluções, e o sistema impossível não admite solução. O sistema determinado admite solução única, o sistema indeterminado admite infinitas soluções e o sistema impossível não admite solução. Interpretação geométrica de sistemas lineares 2 por 2. Vamos relembrar que uma equação linear com duas incógnitas pode ser representada por uma reta no plano cartesiano, ou R2. Esse R elevado ao quadrado, na verdade nós lemos R2, significa o plano cartesiano, ou sistema bidimensional, com coordenadas x e y. Temos aqui o plano cartesiano, ou o nosso plano R2, formado por duas retas x e y, dois eixos, x e y, sendo o eixo x o eixo horizontal, também chamado de abscissa, o eixo y chamado de ordenada, que é o eixo vertical. Divide aí o nosso plano em 4 regiões. Um ponto, para nós desenharmos aí, traçarmos um ponto no nosso plano cartesiano, sempre terá uma coordenada x e uma coordenada y. Será um par ordenado, sendo que a primeira informação é sempre a coordenada x e a segunda é a coordenada y. Então aí nós temos no exemplo aí o ponto A, com coordenadas menos 3 e 4, coordenada x igual a menos 3 e coordenada y igual a 4. E uma reta no plano cartesiano sempre é formado aí por duas incógnitas. No caso, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Neste exemplo, esta reta traçada no nosso plano cartesiano é a reta x menos y igual a 2. Vamos utilizar agora um site chamado www.geogebra.org. Para quem não conhece, GeoGebra é um software, é um aplicativo, tá, que nós utilizamos aí para misturar álgebra e geometria. Então aí já estamos no site geogebra.org, você vai clicar em Start Calculator e você já abre o aplicativo online do GeoGebra, a calculadora gráfica do GeoGebra. Então, conforme aqui nós aplicamos, aqui nós temos o plano cartesiano, com seu eixo x e seu eixo y. Nós podemos criar um ponto no plano cartesiano. Vamos criar um ponto aqui. Nesse ícone aqui de ferramentas, nós vamos clicar nesse ícone, ferramentas. E vamos selecionar a ferramenta básica ponto. Agora, vindo aqui para o nosso plano cartesiano, nós vamos clicar em uma posição qualquer. Vamos clicar nessa posição aqui. Perceba que eu criei o ponto A. Esse ponto A possui coordenadas x igual a menos 4 e y igual a menos 1. Se eu clicar com o botão direito em cima desse ponto A e clicar em configurações, e aqui onde está escrito exibir rótulo, eu selecionar valor, agora aparece as coordenadas do meu ponto A ao invés do nome ponto A. Eu também posso fazer com que apareça também ponto A e as coordenadas. Botão direito, configurações, exibir rótulo, aqui vou no caso selecionar nome e valor. Perceba que mudou para ponto A, coordenadas menos 4 e menos 1, ou seja, x igual a menos 4 e y igual a menos 1. Agora, clicando nesse ícone aqui de uma calculadorazinha, nós abriremos a janela de álgebra, onde aqui aparece
a identificação algébrica do meu ponto A, que está desenhado aqui no plano cartesiano. Cada linha dessa é uma entrada, eu posso escrever situações aqui. Vamos escrever uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. No caso aqui, 2x menos y igual a 3. Então aqui nós acabamos de criar uma reta, que é a representação geométrica dessa equação 2x menos y igual a 3. Então aqui nós temos essa reta, nós podemos clicar com o botão direito em cima aqui do campo e mudar as configurações. Podemos mudar a cor, vamos colocar aqui a cor vermelha, vamos mudar o estilo, fazer uma espessura um pouco mais grossa para ficar mais visível na nossa tela. Então aqui você tem a reta A minúsculo, tá? Que é da equação 2x menos y igual a 3. Então aí nós temos o nosso GeoGebra muito útil aí na hora de nós traçarmos gráficos e entendermos aí a questão de coordenadas, de definições de retas e todos os elementos aí de geometria analítica que vamos estudar aí no terceiro ano, que podem ser representados no plano cartesiano. Então, um sistema 2x2 possível e determinado. Como seria o gráfico das equações de um sistema 2x2 possível e determinado? Temos aí o exemplo, 3x menos y igual a 1 e x menos y igual a menos 1. Se nós traçarmos essas duas equações aí no nosso plano cartesiano, no nosso plano R2, nós obteremos essas duas retas. 3x menos y igual a 1 seria a nossa reta vermelha, e x menos y igual a 1 seria a nossa reta azul. Perceba que no ponto onde as duas retas se encontram, nós temos aí um ponto de coordenadas x igual a 1 e y igual a 2. Perceba que essa aqui é a solução desse sistema possível e determinado. Se eu trocar aqui x por 1, 1 menos 2, menos 1. 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Então, este ponto onde as duas retas se encontram é a solução do meu sistema possível e determinado, sistema 2x2. Quando nós temos esta situação de duas retas se encontrarem, se intersectarem em um ponto, nós dizemos que essas retas são concorrentes. Lembrando que um sistema possível e determinado admite solução única, que é exatamente expresso aí pelas coordenadas aí do ponto onde as duas retas se intersectam. Sistema 2x2 possível e indeterminado. Vamos ao exemplo, x menos y igual a 1, menos 2x mais 2y igual a 2. Sistema possível e indeterminado, é fácil ver aí que se você pegar a primeira equação e multiplicar por menos 2, você obtém aí a segunda equação, excluindo, lógico, os termos independentes. Ao digitarmos essas duas equações aí no plano cartesiano, ao traçarmos as retas que representam essas equações, nós veremos que as retas ficarão sobrepostas, tá? Você tem aqui a reta em azul, que não aparece, e a reta em vermelho, que também não aparece. Tá? A soma de vermelho mais azul dá essa cor lilás, então que indica aí a sobreposição de retas aí no meu plano cartesiano. Então, esse tipo de reta, quando estão sobrepostas no plano cartesiano, a gente chama de retas coincidentes. Então, o sistema possível e indeterminado é aquele que admite infinitas soluções. Cada ponto pertencente a esta reta em lilás aqui é uma solução para o nosso sistema linear. Como uma reta ela não tem fim, ela se estende ao infinito para nas duas direções, então nós temos infinitas soluções, nós temos infinitos pontos aí que vão satisfazer essas duas equações, que vão satisfazer este sistema linear. Sistema linear 2x2 impossível. Temos aí o exemplo, x menos y igual a 1, menos 2x mais 2y igual a menos 5. Perceba que nós temos duas retas que não se encontram em ponto algum. Isso determina que o nosso sistema seja impossível. Então, ao interpretarmos geometricamente um sistema, nós vamos buscar aí pontos em comum no gráfico das equações que representam esses sistemas. Neste caso aqui, essas retas nunca se encontram, logo são retas paralelas. Como elas não têm pontos em comum,
não há solução para esse sistema linear, portanto é um sistema impossível, não admite solução, porque as retas paralelas não se encontram. Então aqui, ó, aproveitar essa equação 2x menos y igual a 3. Vou pegar essa equação aqui e vou criar uma outra equação. Menos x mais y igual a 2. Perceba que eu criei uma outra reta. Essas retas se encontram nesse ponto aqui, ó. Então esse ponto aqui ele tem coordenada x igual a 5 e tem coordenada y igual a 7, que vai satisfazer. Se essas duas equações aqui formassem um sistema, tá? Nós teríamos como solução 5 e 7. Veja aqui, 2 vezes 5, 10, menos 7, 3. Menos 5 mais 7 igual a 2. Então, esse ponto aqui é a solução desse sistema linear formado por essas duas equações. Portanto, um sistema possível e determinado aí com retas concorrentes. Agora, se eu pegasse essa mesma equação 2x menos y igual a 3 e multiplicasse ela por menos 1, então ficaria menos 2x mais y igual a menos 3. Perceba que nós geramos retas concorrentes. Aqui não está aparecendo a reta em preto e a reta em vermelho, elas estão sobrepostas, são retas coincidentes. Logo, essas duas equações aqui formariam um sistema linear possível e indeterminado. Por quê? A solução é uma reta e essa reta possui infinitos pontos, logo existem infinitas soluções para um sistema que fosse formado aí por essas duas equações. Então, agora vamos fazer mais duas equações. Aqui no caso x mais y igual a 3. E uma outra equação aqui, 2x mais 2y igual a 5. 7. Perceba que agora aqui nós geramos duas retas que são paralelas, né? Se nós trocarmos aqui, podemos até colocar aqui um outro valor, aí na segunda equação. Colocando aqui 5x mais 5y igual a 6, vamos dizer, vamos supor. Aqui, geramos duas retas paralelas, tá? Então, vamos trocar a cor aqui dessa reta, configurações, para ficar mais nítido. Então, aqui nós temos duas retas. A reta preta aqui corresponde à primeira equação, x mais y igual a 3. A reta em vermelho corresponde à segunda equação, 5x mais 5y igual a 6. Esse sistema aqui é um sistema, essas duas equações formariam um sistema linear impossível, porque não existe ponto em comum aí na sua representação geométrica aí de ambas as equações. Não há pontos em comum aí entre as duas retas, então são retas paralelas, formando aí um sistema impossível. Então agora vamos fazer a interpretação geométrica de sistemas lineares 3×3. Uma equação linear com três incógnitas pode ser representada por um plano no espaço tridimensional ou R3. Perceba que agora não tratamos do plano cartesiano, e sim do espaço tridimensional, representado pelo R3, isto é, um sistema com três coordenadas. Agora, além das coordenadas x e y, nós também temos uma coordenada z na vertical. Então nós temos o nosso x aqui, o nosso y aqui e o nosso z na vertical. Então R3 por quê? São três retas reais aqui, né? X, y e z. Então qualquer coisa representada nesse plano cartesiano, um ponto, por exemplo, vai ser representado por três coordenadas, x, y e z, sendo que esse x, y e z pertencem aos reais, porque cada reta dessa, tanto a x quanto a y quanto a z, é uma reta real, representando aí os números reais. Essas três retas aqui vão dividir o nosso espaço em 8 octantes, tá? Primeiro octante, segundo octante, terceiro octante, até aí oitavo octante. Vamos utilizar o GeoGebra para entender um pouquinho isso de novo. Acessando de novo, né? Então, acessando o site do GeoGebra novamente. Agora nós vamos clicar aqui em Calculadora 3D. Perceba que agora, ao invés de criarmos aí um plano cartesiano, foi criado um
espaço tridimensional aí com coordenadas x, y e z. Tá? Este plano que está em cinza é o nosso plano XY, ok? Em azul, o nosso eixo Z. Vamos criar um ponto aqui, A, de coordenadas x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3. Perceba que eu criei um ponto, ponto A, de coordenadas 1, 2 e 3. Então aqui está o nosso ponto A. Então, verificando aqui no plano, então, ó, o nosso ponto A aqui em cima. Então, ele está aqui bem na coordenada x, que é o nosso vermelho aqui, 1. Se você olhar em relação ao verde, é o nosso y, 2. E o nosso 3 é o eixo vertical, exatamente aqui 3 para A. Então aí, um ponto aí no espaço tridimensional possui três informações. X, Y e Z, possui 3 coordenadas. Se nós digitarmos uma equação com 3 incógnitas, x mais y mais z igual a 2. Perceba que nós criamos um plano. Esse azul mais claro é a representação de um plano, tá? Que é a representação gráfica dessa equação. X mais y mais z é igual a 2. O único problema do GeoGebra aí nas representações aí. Então, o sistema 3x3 possível e determinado, ou aquele que possui solução única, ele vai ter o seguinte aspecto aí na sua resolução. Os três planos, aí representados aqui por um plano vermelho, um verde e um amarelo, eles vão se intersectar em um único ponto. Esse ponto vai ter as coordenadas x, y e z que satisfazem o sistema 3x3. Então, esse sistema 3x3 vai ter 3 equações e 3 incógnitas, x, y e z, por exemplo. Esse ponto vai representar a solução desse sistema possível determinado 3x3. Então, quando três planos se intersectam, gerando um ponto em comum entre os três planos, aí nós temos um sistema possível e determinado. Sistema 3x3 possível e indeterminado. Ele possui aí infinitas soluções. Isso vai acontecer quando os três planos se encontrarem numa reta. Perceba que os três planos aqui, o vermelho, o verde e o amarelo, estão aí se encontrando sobre esta reta R. Essa representação nós temos que lembrar que esses planos eles se estendem infinitamente em todas as direções. Por isso que essa reta também se estende infinitamente em todas as direções. Então, como cada ponto pertencente a essa reta satisfaz a esse sistema 3x3, então aqui nós temos um sistema possível e indeterminado, isto é, aquele que admite infinitas soluções. E quando o nosso sistema é impossível, nosso sistema 3x3 é impossível, ele não admite solução. São possíveis várias interpretações geométricas para este caso. Aqui eu exemplifico 3 delas. Então percebo que aqui os planos não se encontram em uma reta nem num ponto. Tá? Não existe reta nem ponto comum aos três planos. Aqui os três planos são paralelos, também aí não possuindo nenhum ponto em comum entre eles. E aqui nós também temos uma situação onde os planos se intersecam de forma que não existe ponto ou reta que seja comum aos três ao mesmo tempo. Nós temos aqui o plano vermelho aqui se intersectando com o plano em amarelo, mas o plano verde aqui não toca essa intersecção em nenhum ponto. Aí outras soluções são possíveis, quer dizer, outras situações geométricas que vão indicar que o sistema não admite solução são possíveis de serem geradas. Aqui são apenas 3 para exemplificar um sistema 3x3 impossível. That's all, folks. May the Math Force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.